Boa tarde. Interrompemos a sua programação para falar sobre a greve dos caminhoneiros que já dura mais de uma semana. Vamos ao vivo com o repórter Cabelino, que tem mais informações sobre o assunto. Cabelino, boa tarde. Boa tarde, Matinho. Boa tarde a todos que acompanham o nosso jornal. Bom, estamos aqui com o Zeca. E Zeca é um caminhoneiro. Ele faz parte de um grande grupo de caminhoneiros famoso aqui no Brasil. E, bom, vamos falar com ele o que ele acha. Bom, Zeca, o que você acha a respeito do aumento salarial que os caminhoneiros estão exigindo? Mas nós não estamos exigindo isso. Eu sou caminhoneiro já, eu tenho meus amigos que são caminhoneiros, eu apoio a greve, mas nós não estamos exigindo aumento salarial, nada disso. Não sei de onde vocês arranjou essa notícia, mas o que nós estamos exigindo é que abaixe o preço da gasolina. Mas a gente pegou ontem essa mensagem. Ou você está falando que é mentira? É mentira, não sei de onde você pegou isso daí, mas de onde você arrancou essa notícia aí, tá totalmente errado, né? Nós ficamos muito indignados por isso, porque nós ficamos horas e horas lá e vocês ficam inventando mentiras sobre nós. Vamos aos esportes agora. Daniel Alves tem grande chance de fazer parte dos 23 convocados na lista de Tite para a Copa do Mundo. O repórter Costela tem mais informações. Costela. Boa tarde, Matinhos. Boa tarde a todos que acompanham o nosso jornal. Bom, estou aqui com Pezão. Pezão é pertencente a um grupo sub-17 de futebol e ele veio aqui nos opinar sobre Daniel Alves, a volta na seleção. Bom, Pezão, boa tarde. Bom, eu gostaria de saber o que você acha da volta do Daniel Alves na seleção. Boa tarde. Primeiramente, pelo que eu sei, o Daniel Alves não voltou ainda, que ele não foi nem convocado. Ele não está na seleção. Os 23 já foram na lista já. Essa notícia realmente é verdadeira? Não, então, é que recebemos essa informação, então, você não... sim, a gente recebeu essa informação. Não, mas pelo que eu vi, ele não está nem no banco de reserva, nem desconvocado ele está. Ele não foi para a Copa. Essa notícia eu acho que é falsa, você deveria estudar melhor sobre ela. Bom, o Jornal 92 se encerra aqui. Fique agora com a sua programação local. Muito obrigado, boa tarde. A manipulação midiática se dá ao uso de técnicas e táticas de informação transmitidas pelos meios de comunicação de modo a favorecer interesses de determinada parte. A tática de manipulação da informação veiculada pela mídia incluem desde o uso de falácias lógicas e outros artifícios históricos, passando por técnicas de propaganda e de manipulação psicológica, até a pura e simples frase. Muitas vezes envolvem omitir ou adulterar informações e opiniões, ignorar ou levar determinados argumentos ao descrédito ou, ainda, desviar a atenção do público para outros assuntos. A veiculação de propaganda não comercial também é uma tática utilizada por grupos de interesse, partidos políticos, governos e movimentos religiosos, para difundir uma causa ou ideia ou influenciar a opinião pública, o que acontece com maior frequência em épocas eleitorais. Recentemente, o aborto tem sido um tema bastante recorrente entre as mídias sociais e informacionais. Dados estatísticos divulgados pelas mídias sensacionalistas extrapolam os verdadeiros números brasileiros sobre mulheres e adolescentes que precisam recorrer à retirada do feto, ou seja, o aborto. Porque o brasileiro ele é muito permissivo. E a permissividade ela passa pela, como poderia ser o termo, pela perversidade. E a perversidade sexual, a perversidade política, a perversidade familiar. O brasileiro aceita tudo. Aceita. E ele não percebe que essa aceitação, ela constrói conceitos equivocados. Então, quando a gente discute, por exemplo, o aborto, que eu particularmente não sou nem a favor nem contra, eu enxergo, né, os números que estão, por exemplo, disponíveis no DataSUS,
que é um site que faz assim mais ou menos uma relativização de quantas pessoas chegaram com problemas pós o aborto, seja químico, seja clínico, e que vai parar no SUS, e que são dados de estimativas nada confiáveis, né? Mas eles fogem muito, por exemplo, dos sites de movimentos feministas que falam coisa de 850 mil, 800 mil casos por ano de aborto no Brasil. Eu estava dando uma olhada nesses números, pelo número DataSUS, chega em torno de 47 mil casos. Aí se multiplica, porque não é nada confiável, porque pode ter gente que abortou e não teve problema algum. Ou Né? que não dá informação. Ou que não deu informação, e eles multiplicam por 3, por 4, que gira em torno de 200 mil. Então, nos sites feministas dá quase 800 mil. Nos sites oficiais dá 47 mil, mas você multiplica por 4 dá 200 mil, 160 mil. E o que me assusta é que se cria uma bandeira e que não se discute coisas anteriores, do tipo, quantas pessoas estão sendo contaminadas pela AIDS? Todo dia. Exato, porque o Brasil basicamente não se fala mais, não se faz nenhuma campanha midiática que informe o problema da AIDS, o problema da gonorreia, o problema da sífilis, que são 3 doenças que estão avançando, né, muito, mas muito rapidamente dentro da população brasileira, que mostra que o brasileiro não faz sexo seguro. Mas se discute o aborto. O aborto seria uma coisa não que deixaria de ter importância, mas passaria num segundo plano quando eu discuto a contaminação da AIDS, porque o Brasil foi o único país do mundo que dobrou o número de aidéticos. E nós estamos com uma 6ª variação do vírus que é exclusiva do Brasil. E aí? Como é que eu discuto a sífilis? Como é que eu discuto a gonorreia, que está levando as pessoas a perderem os órgãos sexuais, porque ela é muito invasiva, né? E basicamente assim se discute o aborto. Então veja que a mídia ela cria circunstâncias que às vezes a gente esquece da verdadeira realidade, né? Então cria-se várias realidades midiáticas para se discutir alguns conceitos que sequer são aceitos pela grande maioria da população. O que não entendem, talvez, a população mais baixa. Sim, porque, por exemplo, eu vejo, isso não significa que seja uma estimativa, que seja um trabalho em cima de bases científicas, mas muitas mulheres, elas têm os filhos e não abortam. Há uma parte da população que acha bonito ter filhos. E há uma parte mais esclarecida, com mais peso socioeconômico, que quer o aborto. E é engraçado que, às vezes, esse aborto ele não se discute o que as pessoas realmente pensam. Porque o brasileiro não está acostumado com democracia. Não está acostumado a discutir as coisas. A discutir as coisas. Ou é a fórceps, ou é a fórceps. Então, se você se coloca, por exemplo, contra qualquer bandeira, seja não homofóbica, heterossexual ou homossexual, não se discute o conceito, se impõe a ideia, né? E às vezes a mídia ela faz isso. Ela oculta o que não quer, promove o que se quer, e às vezes são meias verdades. Você está entendendo? Como eu vou trabalhar, por exemplo, o conceito de segurança pública, como é que eu vou trabalhar a questão da saúde pública, quando você tem políticos que discutem tudo em seus privilégios, mas não se discute a vida do brasileiro, né? E a mídia está incrustada nisso, porque além dela ser restrita, porque nem todos têm acesso às questões, por exemplo, de uma mídia aberta, de uma mídia sem editoriais, uma mídia imparcial, que é o que deveria ser, né? E mesmo assim, nós vivemos numa sociedade altamente difusa, sem verdadeiras questões a serem elencadas. Como viver? Qual é a dignidade que o brasileiro tem? Se tem dignidade ou não? Como encenado no Jornal 92, no início deste vídeo, a greve dos caminhoneiros tem sido outro tema recorrente em nossa sociedade. Muito se viu acerca dos acordos feitos entre sindicatos e governo federal.
No entanto, a mídia brasileira, como sempre, não mostrou as verdadeiras faces da greve. É uma sociedade difusa, altamente miscigenada, que me dão vários movimentos dentro de um mesmo movimento. Então você tem um movimento de greve dos caminhoneiros que basicamente foi utilizado as redes sociais, principalmente o WhatsApp, né, para, obviamente, a sensibilização da classe, mas a categoria não estava representada pelo sindicato. E isso mostra que o sindicato, primeiro, está muito longe da categoria. Está muito longe dos anseios da categoria. E essa categoria, às vezes, ela não é patronal. Como assim? Empresas. Porque ela está muito, muito organizada. Você está entendendo? Por isso, as ideias de haver empresas muito fortes, transportadoras muito fortes, que estavam por trás dos caminhoneiros que são empregados. E os autônomos? E aquele caminhoneiro que levanta todos os dias, não paga as contas, não consegue pagar as contas, trabalha arduamente 12, 16 horas para ver se sobra algum, para manter a família, manter o caminhão, né, as duras penas caindo aos pedaços. E esse? Quem o representa? E por isso que o movimento pegou forma. Porque são vários caminhoneiros autônomos, né, que não estão conseguindo frete. Por quê? Porque o caminhão é velho. Que o caminhão está com uma baixa manutenção, que potencialmente pode atrasar a entrega de carga, porque quebra, porque fura o pneu, porque sofre acidente, porque justamente eles estão sendo engolidos pelo empresariado do transporte, e que cada vez mais monopoliza o mercado. Então hoje, por exemplo, para você conseguir uma carga em alguns lugares, você precisa ter um caminhão que basicamente tenha 2 anos de uso. Quem consegue ter um caminhão desse? Autônomo, esqueça. Transportadora, sim. Mas é aquele cara que está com um caminhão que tem 25 anos, 30 anos de uso, que está rodando, entrega, chega, mas não consegue os melhores fretes. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente discute isso e a gente para um país por causa do futebol. Como podemos perceber, grande parte das notícias transmitidas ao povo são, ou não, de acordo com os interesses midiáticos e partidários. Além disso, como diz a sabedoria popular, quem conta um conto, aumenta um ponto, a própria comunidade em si também pode ser uma manipulação. É preciso muito cuidado na transmissão das informações. E você? Acha que esse vídeo também é só mais uma manipulação?